E aí, galerinha, vamos agora para a nossa aula, de revisão. É uma aula para recuperação de vocês. Então, antes que a gente inicie realmente a falar sobre o conteúdo, eu peço que vocês assistam todos os vídeos que já foram gravados, da nossa terceira unidade. Porque essa recuperação que nós vamos fazer, embora seja uma recuperação que é uma recuperação final, eu escolhi os conteúdos da terceira unidade, porque são os conteúdos mais frescos, certo? Mais próximos e, consequentemente, vai ser mais fácil de vocês entenderem para conseguir responder a nossa recuperação. Mas, Fabinho, quais são os reais conteúdos que nós iremos enfrentar para a nossa recuperação? Bom, o primeiro conteúdo será a classificação dos elementos químicos, que foi o nosso primeiro conteúdo da terceira unidade, para a gente finalizar a parte que estudamos de introdução de química, certo? Então, a classificação dos elementos químicos. Depois da classificação dos elementos químicos, entramos na mecânica, aquela parte da ciência que estuda o movimento. E aí vocês viram o que é movimento, viram que é um movimento uniformemente variado, movimento uniforme, etc. Além dos movimentos, nós estudamos, é lógico, também a força. Vocês viram que a força é uma grandeza vetorial, certo, pessoal? Então, é uma questão que vocês devem também tomar muito cuidado. Vou colocar aqui o carregador no celular para que ele não descarregue e a gente corta o vídeo no meio do caminho. Pronto. Então, Fabinho, faça aí um resumão, porque você sabe que numa aula igual a essa não tem como a gente explicar tudo com os mínimos detalhes, ou seja, do jeito que a gente queria e do jeito que vocês merecem, mas a gente pode estar aqui dando algumas dicas, como por exemplo, sobre a classificação dos elementos químicos. Uma coisa que vai cair na recuperação de vocês é o estudo da tabela periódica. Aí você tem que saber, por exemplo, que são 118 elementos químicos que foram catalogados até o momento, que esses elementos químicos na tabela periódica, que foi apresentada a vocês, eles são distribuídos conforme o número atômico. E nessa tabela tem algumas coisas que merecem destaque, como por exemplo, a tabela é distribuída em famílias, são elementos químicos que têm algumas características bem semelhantes. Ao todo, pessoal, são 18 famílias que existem na distribuição da tabela periódica que nós estudamos. Além das famílias, a gente também tem que ver a questão relacionada aos períodos. Esses períodos, pessoal, enquanto as famílias são em ordem, são na posição vertical, os períodos, que são 7 períodos, eles são distribuídos de forma horizontal, certo? Então, não pode esquecer isso. Esses períodos, eles estão relacionados à quantidade de elétrons, às camadas da eletrosfera daquele elemento químico. Além de vocês estudarem a
a tabela periódica em si, vocês também têm que ver as outras características, como por exemplo, na própria tabela está lá classificando os elementos também com metais e não metais. Quais as características dos metais? Pessoal, é aquilo que, por exemplo, metal tem brilho, é ótimo condutor de calor, é ótimo condutor de eletricidade. Os metais são maleáveis, tem a maleabilidade, que é aquela capacidade de transformar os metais em placa, em fios. E são características dos metais. Aí, além dos metais e não metais, tem uma classificaçãozinha a par, nós chamamos de gases nobres. São gases raros. Nobres, porque são raros lá, está em separado. Mas, Fabinho, quais são as características dos elementos químicos não metais? Pronto. É ao contrário dos metais. Os não metais não têm brilho, conduzem calor, conduzem energia elétrica, né? Não tem maleabilidade, eles não têm essa capacidade de serem transformados em placas ou em fios. E além disso, os não metais, eles produzem íons negativos. É uma dica aí para vocês. Os não metais produzem íons negativos. Ao contrário dos metais, que os metais têm brilho, tem condutividade térmica, tem condutividade elétrica, tem a maleabilidade, e isso tudo nos metais, né? Então não pode ficar sem. Então, o que é em si a maleabilidade? Eu volto aqui a dizer a vocês, para que não fique sem entender direito. É a capacidade que o elemento químico tem de poder ser transformado em fio ou placas. Que característica é isso? A característica dos metais. Então, gases nobres não conseguem fazer isso, nem não metais também não conseguem fazer isso. Volto à tabela periódica, muito cuidado, analise isso tudo certinho sobre as famílias e os períodos. São 18 famílias, elas são na vertical, são 7 períodos que tem a ver com as camadas da eletrosfera dos átomos e que eles são distribuídos, né, de forma horizontal, e são 7. Agora nós vamos entrar na introdução de física, né? E aí eu disse para vocês o seguinte, que o nosso primeiro conteúdo de física seria movimento. Então nada está imóvel. O que vai determinar se uma matéria está em movimento ou em repouso, ou seja, está em movimento ou não está se deslocando, é o ponto de referência, né? Por exemplo, o Fabinho está no carro. Em relação ao carro, o carro em movimento, em relação ao carro, eu estou em repouso. Mas em relação à rua que vai passando, estou em movimento. Então, se liga aí. A outra questão é que a parte da física que estuda o movimento, nós temos o nome de mecânica, certo? E a parte da física que estuda a força, dinâmica. E quando a gente estuda o movimento, a gente tem que entender que o movimento ele pode ser uniforme,
Então, vá lá no livro, lê a dicasinha que fala sobre o movimento uniforme. Uniforme, olha, mesma distância com o mesmo tempo. E uniformemente variado, que vai alterando, né? Então, ó, se ligue. Além dos movimentos em física, nós estudamos a força. Qual é a área da física que estuda a força? É a dinâmica. Certo? E a força é a capacidade de se produzir um trabalho, se deslocar alguma coisa, deformar alguma coisa. Isso é o que nós chamamos de força. E vendo a questão da força, a gente tem que entender que a grandeza da força é uma grandeza vetorial, né? Então, por ser vetorial, aí a gente tem que lembrar que ela é intensa, tem intensidade, tem a direção e tem o sentido. Então, as três forças vetoriais é que elas têm a intensidade, têm a direção e têm o sentido. Certo? Além de perceber que a força é um elemento vetorial, certo? A gente tem que lembrar das leis de Newton. Primeira lei de Newton, que foi a que eu falei para vocês. Primeira lei de Newton é que todo corpo tende a ficar em repouso até que uma força haja sobre ele. Então, se uma força agir sobre aquela matéria, ela vai deixar de estar em repouso e entra em movimento. E pode parar também com a ação de uma força. Que é a primeira lei de Newton, nós damos o nome de lei da inércia. Capacidade que a matéria tem de se manter em repouso ou movimento de acordo com uma ação, uma força que haja sobre ela. Certo, pessoal? Uma outra questão também que eu quero deixar aqui para vocês, como por exemplo, Fabinho, cita exemplos de grandezas físicas vetoriais. Você diz quais são elas: intensidade, direção e sentido. Mas, por exemplo, ó, deslocamento, a força empregada, que é a intensidade, a velocidade também tem a ver com a velocidade, com a intensidade e o peso. Então, grandezas físicas vetoriais, se caso venha alguma questão, vocês se liguem em deslocamento, força, velocidade e peso. E por último foi sobre a questão da lei de Newton, né? Que um corpo tende a permanecer em repouso até que uma força haja sobre ele. Então, ó, espero que esse vídeo venha esclarecer algumas dúvidas que vocês ainda tenham. Tá lá no canal do YouTube. Vocês vão lá, assistam todos os vídeos que nós fizemos dessa terceira unidade. Desejo sorte a todos. A prova não está difícil. São 10 questõezinhas aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder, certo? Então, valeu, pessoal. Um forte abraço. Boas festas. E um belíssimo final de ano para vocês. Quem sabe a gente não se vê aí, né, em outros momentos da nossa vida. Valeu. Forte abraço a todos.